Tudo bem? Eu vou pedir que vocês façam o procedimento que ele ensinou para que não tenhamos problemas nos vídeos. Tudo bem? Vou pedir que vocês fiquem atentos, porque é muito necessário tudo o que será falado. Não tem problema. Não se preocupem. As pessoas que estão assistindo sabem que nós estamos improvisando. Nós estamos trabalhando com o que nós temos. Não é assim? Eu já canalizei com ele na última reunião. Eu me apresentei como Ramoses. Foi uma das minhas encarnações. Agora a personalidade a qual eu me apresento, que foi uma das minhas encarnações também, Hermes Trismegisto. Vamos conversar um pouco. Eu vou pedir que todos vocês aqui prestem atenção em tudo que eu digo. Numa casa onde o Deus Altíssimo habita de verdade, quando os espíritos das trevas entram, eles entraram com permissão do Pai Altíssimo. E eles só podem fazer o que o Pai Altíssimo permite. Eles só podem ir até o ponto que o Pai permite. Prestem bem atenção. Imaginem uma casa espiritual, seja da religião que for. Vamos supor que tenha 20 médiuns. Vamos supor que 19 médiuns estejam com muitas paixões. Esteja havendo muita disputa, ciúme, inveja, fofocas. Esteja acontecendo isso entre os 19. Mas aquele umzinho é puro amor. É pura fraternidade, pura caridade. Não é perfeito, mas ele trabalha de coração e com sinceridade. Vamos supor que aquela casa, por causa da postura dos outros médiuns, esteja dominada, como diz na Umbanda, por quiumbas. A casa esteja tomada de quiumbas, mesmo sendo uma casa de Jesus, por causa das posturas dos médiuns. Aquele médiumzinho que está na luz, pela sua sinceridade, pela sua reforma íntima, pelo seu amor no coração, porque o amor é a vibração mais forte, a energia mais forte do universo. Mesmo que ele não tenha grandes conhecimentos, mesmo que ele seja um médium iniciante, que esteja começando a estudar agora, naquela casa, se aquele médium canaliza, ou incorpora, ou trabalha com cura, seja a mediunidade que for, quando ele for canalizar ou incorporar, só canalizarão com ele e incorporarão nele espíritos voltados para a luz e para o amor. Quando ele for canalizar ou incorporar, mesmo que a casa esteja tomada de quiumbas, os da luz vão estar ao lado dele e os quiumbas nada poderão fazer. A mensagem será trazida para os encarnados que ali se encontram e para todos os desencarnados que estão presentes, porque o médium é puro de coração. E nenhum espírito das trevas vai fazer o que quer. Portanto, esse exemplo, eu não estou falando desta casa aqui. É só um exemplo. Eu não estou falando de casa nenhuma. Eu não estou insinuando. Eu só estou dando um exemplo. Por isso, eu vou dar um recado para os médiuns que estão aqui nessa casa. Nenhum espírito causador de discórdia, de contenda, ou um espírito que queira humilhar vocês, nenhum espírito que queira
envergonhar vocês daqui dessa casa, ele não se manifestará se não for da vontade de Deus. Ele não vai humilhar ninguém, ele não vai expor ninguém, porque Deus não é um Deus de confusão, nem de bagunça. Deus coloca ordem na sua casa. E aqui há médiuns justos, há médiuns sinceros, apesar dos seus problemas. E isso não será permitido nesta casa. Sombras, todos nós temos. Eu tenho, o Pedro tem. Nós estamos a caminho da angelitude e essa caminhada, ela é longa. E nós vivemos num mundo de lutas, num mundo de provas, num mundo onde ainda tem muita maldade. Então, em determinado momento ou outro, a vibração do encarnado, por mais que ele esteja buscando a Deus e se reformando, a vibração dele vai cair de vez em quando. E quando ela cair, ele vai entrar em sintonia com os espíritos maus. Mas isso não quer dizer que ele seja mau. Isso aconteceu com Akhenaton. Akhenaton, o espírito atuante de Atom, assim significava o nome dele. Ele era puro amor, serenidade. Mas aquela encarnação foi uma encarnação muito difícil, onde espíritos trevosos que dominavam os sacerdotes de Amon, o povo de Tebas, que adorava o deus Amon, que era um deus mau, que queria manter o povo na ignorância, no ritualismo, na idolatria, no materialismo. Esses espíritos trevosos influenciavam muita gente. E Akhenaton enfrentou muitos problemas. E às vezes a sintonia dele dava uma abaixada. A sintonia dele com Deus. Isso é normal. Então, meus irmãos, ninguém aqui atingiu a angelitude. O que importa é a sua sinceridade no coração. E não se preocupem em ter todo o conhecimento necessário na apometria ou qualquer outra técnica. Vocês terão conhecimento, vocês estão adquirindo conhecimento, mas estudem com tranquilidade, sem pressa, sem apreensão, com serenidade. O importante é vocês estarem buscando sempre o conhecimento. A sinceridade no seu coração, a sua pureza de coração, o amor que habita dentro de você, vai falar sempre mais alto, acima de qualquer conhecimento. Se o amor verdadeiro de Deus habitar dentro de você, se você tiver uma conexão muito forte com Atom, basta você olhar para um espírito trevoso incorporado. Basta você olhar. Nenhuma técnica apométrica será mais forte do que isso. Basta você dar uma ordem e ele obedecerá, mesmo que você não seja perfeito. Que isso fique registrado nas suas mentes, meus irmãos, porque nós sabemos que existem muitas técnicas e elas são muito válidas. As técnicas apométricas são muito importantes e é importante que vocês estudem, sim. Elas têm efeito, mas elas só terão efeito se o médium tiver determinado patamar de força moral, sinceridade no coração, amor, a conexão verdadeira com o Pai. Quantas vezes já não aconteceu aqui, mesmo antes de termos toda essa plateia, da Dona Sônia apenas colocar a mão num espírito incorporado e o espírito ser resgatado? Não é? Você usou alguma técnica de apometria? Então não se preocupem,
Porque o foco neste trabalho aqui não é esse. Os espíritos, a direção que eu estou dando vem de Deus. O foco deste trabalho não é esse, apesar de vocês poderem sim usar técnicas apométricas aqui. O foco neste trabalho será outros, que acontecerão de uma forma muito mais profunda. Vocês entendem o que eu digo? Portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Mas estudem. Todo conhecimento é válido e poderá ser usado, associado à sua força moral e à sua conexão com o Pai. Aquele que está em conexão com Deus, aquele que está em conexão com o Pai, independente do problema que ele esteja passando, ele anda tranquilo, ele anda sereno, ele anda em paz. É difícil tirar ele do sério. Ele olha com amor para todos aqueles que o atacam, para todos aqueles que querem fazer mal, para todos aqueles que escarnecem dele, para todos aqueles que o maltratam. Assim somos nós. Assim éramos nós na Atlântida, assim éramos nós em Tebas, depois em Amarna. Assim éramos nós. Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos esclarecer um pouco mais do momento qual vocês estão vivendo agora. É de extrema importância que vocês fiquem cientes do que nós vamos falar hoje, para que vocês estejam sempre preparados para quando o ladrão chegar. Ele virá como um ladrão, de repente, mas vocês estarão todos preparados e vocês não vão entrar em prantos nem em desespero. Nós vamos falar da Atlântida há 12 mil anos atrás e nós vamos falar dos tempos atuais, agora, 2022. Há 12 mil anos atrás, na Atlântida, nós vivemos a transição planetária. Mais uma transição planetária, como muitas outras. O juízo final, que na verdade não é juízo final, é um juízo geral. Juízo geral é quando ele abarca o planeta inteiro. Um juízo parcial é quando abarca uma cidade, como Sodoma e Gomorra. Abarca um estado, ou um país, ou um continente. Mas naquele momento nós estávamos passando por um juízo geral. Há 12 mil anos atrás. Eu me chamava Ártemis. Akenaton se chamava Atonis. Nefertiti se chamava Criste. Ramatiz se chamava Nasser. Quando eu canalizei com Pedro e me apresentei como Ramoses, e eu disse que era Ramatiz, eu não sou Ramatiz, eu me apresento na roupagem de Ramatiz, eu faço parte da falange de Ramatiz, eu posso me apresentar como Ramatiz, porque eu estou em sintonia com Ramatiz. Os mesmos propósitos de Ramatiz são os meus propósitos, nós habitamos a mesma colônia espiritual, o Grande Coração. Então existem vários espíritos que se apresentam na roupagem de Ramatiz. Entendem? Então eu me apresento como Ramatiz. Mas não sou o Ramatiz. Assim como tem a falange de Bezerra de Menezes, existem outros espíritos que sintonizam com Bezerra e se apresentam como Bezerra de Menezes. É assim que funciona, assim como outros. Então, lá na Atlântida, nós éramos jovens, tínhamos 19 anos, 22 anos, 20 anos. Nós vivíamos na faixa dos 130 anos, porque na Atlântida, 2000 anos atrás, no continente da Atlântida,
onde existia a capital Poseidon, nesse continente, nós já vivíamos a fraternidade plena. Nós não tínhamos karma nenhum. Nenhum habitante da Atlântida tinha karmas. Nós vivíamos o amor, a fraternidade. Não existia crimes, nenhum tipo de crime. Nós trabalhávamos todos em prol do bem comum. Não existia pobreza e nem riqueza. Todos levavam uma vida igualitária. Uns tinham um pouco mais, um pouco menos, mas todos viviam bem, com respeito. Nós estávamos muito além daquela época. Nós tínhamos uma tecnologia avançada. Nós usávamos da tecnologia a energia Vril, que invertia o eixo gravitacional dos objetos pesados, e nós conseguíamos mover blocos de toneladas com a energia Vril. Nós tínhamos uma tecnologia muito avançada, vivíamos em paz. Mas naquele momento, mais ou menos 100 anos antes da Atlântida submergir, começaram a encarnar na Atlântida alguns irmãos, alguns espíritos, que vinham de Capela, exilados de Capela. Espíritos que estavam enegrecidos pelo mal, pelas paixões, e estavam encarnando na Atlântida. Era o plano de Deus. E, apesar deles estarem no esquecimento, o seu jeito de ser, a sua essência, aflorava já na adolescência. Mesmo com educação, mesmo num lugar de amor, de paz, de fraternidade, mesmo sendo muito bem tratados, com estudo, como vocês dizem aqui na Terra, do bom e do melhor. Eles mostraram quem eles são a partir do momento em que eles começaram a crescer e a sua essência aflorar. Portanto, um menino de 16 anos, um capelino reencarnado na Atlântida, portanto, se ele nasceu lá, ele era um Atlante, mas vinha de Capela. Ele se desentendeu com os amiguinhos e ele conseguiu movimentar a energia Vril com a mente. Ele conseguia sufocar as pessoas e matar as pessoas pelo sufocamento, movimentando a energia Vril com a mente. E ele assassinou uma pessoa. Nós ficamos estarrecidos, porque isso não existia na Atlântida há milênios. Para nós podermos ter o acesso ao último assassinato que tinha acontecido na Atlântida, nós tínhamos que adentrar os registros acásticos, porque isso já não acontecia na Atlântida há muito tempo. E nós, ali naquela transição planetária, assim que nós desencarnássemos, ali seria a nossa última encarnação. Nós iríamos encarnar em planetas mais evoluídos. Nós não precisávamos mais encarnar na Terra. Aquela era a nossa última encarnação na Terra. Aquela nossa encarnação na Atlântida era a última encarnação. E os exilados vinham vindo e a gente ficou estarrecido com aquilo. E nos reunimos para orar. E era normal o contato direto com os espíritos. Se erguia uma tela e os espíritos do plano espiritual, os desencarnados, se comunicavam com a gente, falavam com a gente face a face. Isso era normal. Não existia nenhum mistério em falar com os espíritos. E nesse momento o grande espírito apareceu para nós. O grande espírito é Jesus de Nazaré. Isso foi há muito tempo atrás. 12.000 anos. Jesus já era quem ele era. E o grande espírito apareceu para nós, para todos nós, e ele explicou que eram exilados de Capela, da constelação do Cocheiro, que estavam sendo exilados para a Terra, e ele pediu para que nós os recebêssemos com amor e paciência,
Eles estavam vindo para nós educarmos, todos eles. Ele pediu para recebermos os irmãos, os filhos de Deus exilados, com amor e paciência, e nos incumbiu de educá-los. E assim nós fizemos. Alguns deles nos deram muita alegria, mas outros muita tristeza e decepção, porque eles deixavam externar a sua essência. E foi acontecendo na Atlântida assassinatos, estupros. A música que edificava foi substituída por músicas sensuais, voltadas para o sexo vulgar. Eles começaram a adorar, nós adorávamos um Deus único, o único Deus que existe no universo. Eles começaram a adorar muitos deuses, a idolatria, rituais, magia negra, amuletos, superstições. Começou a aparecer tudo isso, foi ficando incontrolável. Os Atlantes, os verdadeiros Atlantes iam desencarnando e eles vinham chegando cada vez mais. E ficou insustentável. Atonis, que era Akenaton, tinha esperança no início. E eu falei para Atonis, eu falei para ele que eu acreditava no progresso, na evolução espiritual, mas espíritos assim muito rebeldes, geralmente eles não querem evoluir. E nós precisaríamos de muitas encarnações. E Atonis achava que daria para educá-los apenas naquela encarnação. Eles estavam acabando de chegar. E eu falei para ele, Atonis, serão necessárias muitas encarnações para eles poderem crescer. E assim foi o que aconteceu. Poucos quiseram crescer. Nós não podíamos passar para eles a energia vril, toda a técnica da energia vril, senão eles iam dominar todo o planeta, a ganância era forte. A disputa, o orgulho, a prepotência, a sede de poder. Então nós fizemos o seguinte, nós oramos a Deus e pedimos para enviarem capelinos um pouco mais adiantados, apesar de serem exilados. Capelinos puros de coração. E assim aconteceu. E nós resolvemos passar apenas uma parcela pequena do conhecimento da energia vril para que eles pudessem espalhar esse conhecimento para o planeta e o planeta progredisse. Por quê? Nós os instruímos. Porque nós iríamos desencarnar e eles iriam ficar. Sacerdotes da Atlântida eram assassinados, porque eles obrigavam os sacerdotes a ensinar a energia vril, a técnica, os rebeldes, e eles se recusavam a ensinar. Eram assassinados. Nós éramos pacíficos. Nós não respondíamos o ódio com ódio. Não respondíamos a violência com violência. Nós éramos amorosos. Nós éramos fraternos. Nós éramos um povo totalmente pacífico. Nós nunca responderíamos com violência. Mas aqueles que nós treinamos ficaram. E 3 meses antes da Atlântida submergir, apareceu no céu uma bólide de cor avermelhada, um astro intruso. Ele apareceu. Muitos acharam que era algo de uma divindade, que era algo bom. Até oravam para aquela bólide vermelha, mas nós, os Atlantes, eu, Nasser, Christ, Atonis e outros, sabíamos muito bem o que era aquela bólide vermelha no céu. Era o astro intruso. E quando à medida que ele ia se aproximando, catástrofes aconteciam e muitos desencarnes, a transição planetária. E isso
está prestes a acontecer de novo. Ele se aproxima. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos nos apresentando, nós estamos canalizando, nós estamos incorporando. Todos nós. Eu, Akhenaton, Nefertiti. Nós temos encarnações juntos. Os nossos propósitos são os mesmos. Para que nós pudéssemos trazer tudo isso e canalizar e conversar com vocês, nós precisávamos de pessoas aqui na Terra encarnadas. Claro, foi tudo planejado no plano espiritual, mas que estivessem em sintonia conosco, com as nossas ideias, para que fossem sinceros de coração, não só da boca para fora, mas sinceros de coração. Não precisa ser perfeito, nós não exigimos perfeição, mas a sinceridade no coração. Nós sabemos que existem muitos na Terra com sinceridade no coração. Mas essa missão, esse trabalho foi programado com vocês e outros que virão. Outros que virão. Por isso, é muito importante tudo isso que está acontecendo aqui, apesar de muitos irmãos queridos e amados não estarem compreendendo. Isso é normal. Isso é natural, porque a resistência para tudo aquilo que é novo, diferente, aqui neste planeta, em mundos primitivos, a resistência é sempre muito grande. Isso é normal. Já é esperado. Mas mesmo assim a mensagem é trazida. Se fosse pensar desse jeito, Jesus não teria vindo, Akhenaton não teria vindo, nós não teríamos vindo. É só me avisar, tudo bem? Quando precisar trocar. Por que nós estamos falando isso? Porque vocês estão vivendo isso agora. Só que na Atlântida, os bons iriam embora e os maus viriam, vamos dizer assim, para ficar mais entendido. Só que agora é o contrário. Os bons estão vindo e os maus estão saindo. Essa transição planetária de agora, por que está sendo desse jeito? Os maus estão saindo e os bons estão ficando. Porque essa é a transição definitiva para um novo degrau, para um novo patamar evolutivo, uma nova consciência evolutiva. E essa consciência é um degrau a mais. A prova, a expiação fica e a regeneração entra. Então, meus irmãos, entendam o que eu vou dizer. Poucos, muito poucos, infelizmente, não era o que nós queríamos. Estamos aqui para que isso possa mudar um pouco. E está mudando, acreditem. Mas não na proporção que nós queríamos. A proporção que nós queríamos era muito maior. Muito poucos conseguirão atingir esse patamar para habitar um mundo regenerado. Mas uma quantidade considerável vai conseguir. Por isso estamos aqui. E é muito importante que nesse momento vocês estejam unidos, que vocês se amem, que vocês sigam os ensinamentos do Grande Espírito. Que no Egito, em Tebas, nós chamávamos de Osíris, Jesus. Sigam os ensinamentos dele, sem fanatismo, de forma suave, tranquila, como espíritos imortais que vocês são. Nós somos espíritos imortais e isto aqui é só um invólucro para a manifestação de um espírito. No caso agora, é a manifestação de 2 espíritos. O meu, que vocês não podem ver, e o do Pedro. Por quê?
Porque isto está acontecendo agora, como foi na Atlântida. Nós estamos tendo crimes, muitos crimes, muita violência, muita corrupção, muito sensualismo, muita inveja, muito orgulho, muita prepotência, muita ganância, muita maledicência. Essa é uma cobra muito venenosa, a maledicência. Isso, a maledicência, ela te expurga da terra, mesmo você levando uma vida honesta. Porque no mundo regenerado não pode haver a maledicência. E isso está acontecendo muito. A maledicência está muito forte. Nós percebemos com muitas coisas relacionadas, por exemplo, que aconteceram e estão acontecendo nesta casa. A maledicência através da fala, a maledicência através da escrita. Não só aqui, como em muitas outras áreas. E a espiritualidade vai fazer acontecer muitas coisas como se fosse para instigar as pessoas a elas mostrarem quem elas são nas suas atitudes, que vai definir os lugares para onde elas vão. Então vai acontecer situações na vida de vocês, no cotidiano, que vocês devem estar vigilantes, porque são testes. E a espiritualidade vai providenciar que essas coisas aconteçam nas suas vidas, para ver qual vai ser a reação de vocês, qual vai ser a sua conduta, fora do centro espírita, fora do centro universalista, na rua, na faculdade, no trabalho, sozinho na rua, sem ninguém que você conhece em volta. Vai acontecer de repente. Você vai esquecer dos ensinamentos ou você vai lembrar dos ensinamentos e vai agir da forma que você está aprendendo. É isso que a espiritualidade quer ver. Parecem coisas bobas do cotidiano, uma bobeira na rua, mas é uma bobeira que vai ter uma importância muito grande, que vai definir se você fica ou se você vai. Portanto, fiquem vigilantes com vocês, 24 horas por dia, nas suas atitudes. Sejam mansos, sejam pacientes, sejam tolerantes, sejam amorosos, sejam caridosos. Caridade não é você tirar tudo o que você tem. É você fazer a caridade não só pelo valor que você vai dar, mas sim pela sinceridade no coração. Porque nem sempre é um valor que você vai dar. Em muitas situações você vai dar apenas o ouvido, ou a fala, ou um abraço, ou um afago. E isso vale muito para quem está sofrendo. Então nós estamos vivendo este momento. Era a nossa última encarnação. Era na Atlântida. Mas quando a gente desencarnou, que o astro intruso chegou e nós desencarnamos nos cataclismos, nós não sofremos. Antes de nós sermos atingidos pelo cataclismo, o grande espírito tirou o nosso espírito do corpo, fez o desligamento e nos levou. Nós nada sentimos. E quando nós estávamos no plano espiritual, nós não precisávamos encarnar aqui mais. Mas nós solicitamos ao grande espírito que nós reencarnássemos para ajudar os nossos irmãos capelinos que estavam reencarnados aqui a evoluir, a crescer, mesmo sabendo tudo o que nós íamos passar através das mãos daqueles que nós voltaríamos, regressaríamos para ajudar, auxiliar. A gente desce de novo num corpo físico para ajudá-los, já sabendo o que nós vamos passar. Espíritos com uma imaturidade espiritual muito grande. Porque o orgulho,
a inveja, o ciúme, os vícios, a arrogância, a maledicência, ganância, a fofoca, a idolatria de ídolos, de imagens, estátuas, de animais ou não, rituais sanguinários, amuletos mágicos, que não tem mágica alguma. Esses são costumes de espíritos muito imaturos. A gente achou que isso ia mudar em pouco tempo. Nós iríamos reencarnar e tudo estaria mudado. Meus irmãos, 12.000 anos se passaram. Nós tivemos outras encarnações. Meus irmãos, as coisas não mudaram. Em 12.000 anos, a humanidade da Terra está da mesma forma como foi em Tebas, na época de Akenaton, como foi na Atlântida, quando os capelinos chegaram. Então entendam que nós estamos vivendo um momento grave e não há mais tempo. Já se esperou muito. 12.000 anos é muito tempo. E se não houver uma atitude drástica de Deus, eu digo para vocês, irmãos, daqui a mais 12.000 anos estaria a mesma coisa. Então, infelizmente, a postura de Deus terá que ser um pouco mais enérgica. Onde nossos irmãos que serão exilados vão evoluir, sim, de uma vez por todas, mas vão evoluir na dor e no sofrimento. O sábio, ele evolui no amor e de boa vontade. Este é o sábio. Então, meus irmãos, nós reencarnamos. Eu, Hermes, o Trimegisto, eu fui Ramoses, na época de Akenaton, um médico e sacerdote e prefeito de Tebas. Eu fui Tote, que eles veneravam como um deus, o deus da ciência, o deus da sabedoria. Mas houve uma grande confusão quando um espírito se manifestou no Pedro aqui e disse que era Tote, não foi? O resgate de Tote. Que as pessoas disseram, mas Tote não é um espírito de luz? Sim, Tote era um espírito de bem, do bem, mas o espírito que se manifestou aqui, um espírito das trevas, ele se manifestava lá em Tebas, há 3.300 anos atrás, ele se manifestava como Tote. Ele enganava muita gente, se dizendo ser Tote, mas era um espírito das trevas. Ele foi resgatado aqui. Não era eu. Era um espírito trevoso que se manifestava como Tote já há milênios. Um espírito muito antigo. Entenderam agora? Porque muitos espíritos das trevas, eles fazem isso até hoje. Eles não se manifestam com o nome de Exus, de Pombagiras. Eles faziam a mesma coisa lá. Eles denegriam a imagem dos bons. Eles pegavam o nosso nome. O verdadeiro Deus é Atom. O Deus que está em todas as coisas, o Deus de puro amor, paciência, tolerância, serenidade, caridade, a pura caridade. Os outros deuses que existiam, eles não eram das trevas. Eram espíritos muito iluminados que receberam esses nomes, com exceção de alguns outros, que eram espíritos realmente trevosos, como Amon. Então percebam que nós reencarnamos há 3.300 anos atrás. Akenaton, Atonis da Atlântida, reencarnou como Akenaton. Criste reencarnou
como Nefertiti. Nasser reencarnou como Merihá, que é Ramatiz. O próprio. Não da falange, mas o próprio. Merihá residia em Heliópolis. E já era um espírito muito evoluído, era um sumo sacerdote. E eu era Ramoses. Como Ramoses, eu fui assassinado, emparedado vivo, junto com a minha filha, Izete Nefrete. Emparedados vivos pelos nossos irmãos que nós encarnamos para ajudar a evoluir. Eles nos assassinaram. E eu não fiquei com nenhum rancor e nem raiva deles, porque eu entendo a imaturidade espiritual dos nossos irmãos. Um século depois, os espíritos rebeldes de Tebas reencarnariam na época de Moisés. Aqueles escravos, todas aquelas almas, aquelas 40 mil almas, eram habitantes de Tebas na época de Akenaton. Todo aquele povo idólatra. E eles passaram todas as dificuldades no deserto em busca da terra prometida, todos aqueles anos. Eles passaram porque foi a única forma deles evoluírem, com muitas privações, dor, sofrimento, e deram muito trabalho para Moisés, um povo muito rebelde. Eles continuavam sendo os mesmos. Então percebam que o espírito, se ele não se dedicar a crescer, não lutar contra as suas más tendências, ele vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar de novo, do mesmo jeito. Ele não muda. E Deus não força ninguém a evoluir, mas vão acontecer situações na vida das pessoas que vai fazer com que elas evoluam de uma forma ou de outra. Muitos desses, meus irmãos, estão reencarnados agora. Olhem nas ruas, nos bares, nas boates, nas faculdades, no seu trabalho, dentro da sua casa. Seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe. A rebeldia ainda persiste. Ela é grande. E muitos, quando forem exilados, vão se sentir injustiçados porque não se sentem ruins. Acham que está tudo bem porque o mal aqui está tão corriqueiro e normal que parece que não é tão grave assim ser orgulhoso, ser ciumento, invejoso, prepotente, arrogante, maledicente, ganancioso. Eu não falei dos crimes de assassinato, roubo, furto, corrupção. Só essas paixões que eu disse agora não permite que você habite um mundo regenerado. Se nós pudéssemos fazer um intercâmbio com vocês, com muitos de vocês, para um mundo regenerado, para vocês passarem um tempinho, poucas horas ou poucos dias lá, vocês iam perceber o que são espíritos regenerados. Vocês iriam se surpreender. Quando Akenaton estava aqui encarnado no Egito, ele pregava o que o Cristo pregou depois, quando o Cristo veio. O amor, a fraternidade,
a igualdade entre os irmãos, o respeito, a caridade. Ele quebrou muitos protocolos. O faraó não podia tocar em ninguém, ninguém tocar no faraó, ele tocava nas pessoas. Almoçava, tomava café nas casas dos pobres. Nenhum faraó fazia isso. Ele não queria guerras. Os soldados, principalmente Oren-Heb, que era um general de Akenaton, insistia pela guerra contra os hititas e outros. E Akenaton se recusava a guerrear. Ele só queria o amor entre os irmãos. E naquele povo guerreiro que resolvia tudo na base da guerra, aquilo era loucura. Era visto como loucura, fantasia, utopia. Vocês sabem que não é diferente agora. Qualquer homem amoroso, fraterno, educado, simpático, amigo, é visto como um fraco. Não é respeitado. E não é do interesse de muitas mulheres. Existe uma quantidade de mulheres, não todas, é claro, mas existe uma boa parcela de mulheres que gostam dos agressivos, violentos. Ou eu estou errado? Dos que têm vícios. Esses chamam a atenção de muitas mulheres. Se esses chamam a atenção dessas mulheres, isso quer dizer que elas são iguais a eles. Porque se é disso que elas gostam, elas são iguais a eles. E muitas delas habitam corpos belos. Corpos belos. O que vale não é o corpo, é o espírito. A essência é o que vale. O corpo é só um invólucro, uma roupa para o seu espírito habitar um curto período de tempo aqui na Terra para evoluir. Só isso. E Deus, muitas vezes, Ele presenteia, ou será que é um presente, ou é uma prova? Espíritos rebeldes e imaturos com corpos belos. Muitas vezes Ele faz isso. Em alguns, Ele presenteia corpos belos para espíritos belos e consegue se unir a evolução espiritual, o amor, com um corpo belo. Isso existe. Nefertiti. A Bela chegou. A Bela, fisicamente, e também bela de espírito. Assim como a minha filha, que foi minha filha. Izete Nefret também era bela, fisicamente, e evoluída espiritualmente. Ela era muito amor. Então, irmãos, vamos nos unir, vamos amar, vamos ser fraternos, independente como os outros estejam. Não se deixem contaminar por isto, porque esses já fizeram as suas escolhas, não querem ter o mesmo destino que eles. Akenaton abandonou Tebas e construiu Amarna, a cidade-luz de fraternidade. Doenças não entravam em Amarna por causa da vibração dos seus habitantes. E a malária, a tuberculose e outras doenças estavam em Tebas. Claro que o saneamento, principalmente na periferia, estava precário. Mas o campo energético e áurico, magnético de Tebas era muito denso por causa dos costumes e da conduta dos seus habitantes.
Nós queríamos espalhar aquela vida em Amarna. Nós queríamos espalhar para todo o mundo. Jesus, o planejamento é para que ele encarnasse no Egito. Mas tiveram que mudar por causa de tudo o que aconteceu, porque Amarna foi destruída, Nefertiti assassinada, Akenaton, eu, a minha filha, todos assassinados, todos aqueles que vieram pregar o amor. Akenaton, prestem bem atenção, Akenaton tinha um corpo muito fraco, bem magrinho, tinha o queixo alongado, não era bonito. Ele era amoroso, falava manso, falava baixo, devagar, respeitador, respeitava todos, amava todos. Akenaton era escarnecido, zombavam dele, ele não era respeitado, porque ele era visto como fraco e afeminado. E louco, por causa do motivo dele pregar o amor e a fraternidade. Ele era escarnecido, zombado, humilhado, o tempo todo. Porque pregava o amor. Como ele estava muito em sintonia com Deus, o próprio Cristo planetário falava através da boca dele o tempo inteiro. O Cristo planetário canalizava com Akenaton. O Cristo planetário canalizava comigo. O Cristo planetário canalizava com Zoroastro. O Cristo planetário canalizava com Buda, Siddhartha Gautama. O Cristo planetário canalizava com Krishna. O Cristo planetário já canalizou com Pedro várias vezes e muitos não perceberam, nem mesmo ele. Não há mistério algum nisso, basta estar em sintonia. E ele vai canalizar mais, cada vez mais. E este planeta será um mundo, em pouco tempo, será um mundo de amor e fraternidade. O que muitos acham utopia. E muitos não estarão aqui para ver isso. Inclusive, muitos dos que pregam a fraternidade, que pregam o amor. Mas eu pergunto, será que tudo isso habita o espírito dessas pessoas? Eu repito que não precisa ser perfeito. Cometer erros é normal. Mas existe alguém que não dá para mentir. Não dá para mentir para Jesus. Porque ele vai no profundo da tua alma. Não dá para mentir para Miguel. Não dá para mentir para Deus. Palavras são palavras. O que conta é o que está aqui dentro, no seu espírito. São as suas intenções. É o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, o que você verdadeiramente quer. O que você verdadeiramente almeja, quem você verdadeiramente é, mesmo de vez em quando perdendo a paciência, mesmo de vez em quando sentindo uma raiva de alguém, mesmo de vez em quando cometendo um erro, até mesmo uma fofoquinha que acontece de repente, mas rapidamente você volta atrás e você conserta. Ou você medita e diz, não vou fazer mais, vou fazer de tudo para não fazer. Isso é que importa.
de coração, não por medo ou por obrigação, mas de coração. A parte burocrática do reinado de Akenaton ficava nas mãos de Nefertiti, porque Akenaton só queria saber de Aton. E ele não tinha muita paciência para as coisas mundanas, para as partes burocráticas do reino. Nefertiti tinha uma inteligência muito aguçada e ela era uma boa diplomata e ela resolvia tudo. Ela era o apoio emocional dele, ela cuidava de todos os negócios e ele só se dedicava a Aton, a propagar a palavra de Deus, de Aton, de amor e fraternidade. Às vezes era difícil Nefertiti retirar Akenaton dos braços de Aton, porque ele vivia conectado com Deus o tempo inteiro. E Deus usava e abusava de falar através dele. Isso era a alegria dele. Essa era a alegria dele. Nós ensinávamos para muitos. Ensinávamos para muitos irmãos ensinamentos espirituais, alimento espiritual de verdade. Ensinávamos que o espírito imortal precisava de muitas encarnações para atingir a perfeição e se aproximar de Deus. Ensinávamos que um espírito precisava reencarnar como homem, reencarnar como mulher. Sim, como mulher. Quando nós dissemos isso para alguns homens, eles ficaram surpreendidos e disseram: por quê? O meu espírito entraria no corpo de uma mulher, mas eu sou homem? Um espírito é muito necessário que ele encarne como mulher para ele poder sentir o que é o sagrado feminino, o amor. Porque o amor habita nas mulheres. E um espírito precisa sentir isso. Sentir o que é um amor materno, um amor de mulher. E um espírito, em uma encarnação, é necessário que ele tenha uma vida com muita abundância material, muita riqueza, para ele sentir o que é a riqueza, e Aton quer ver o que ele vai fazer com essa riqueza. Assim como em outra encarnação, é necessário que ele seja pobre, para ele sentir o que é ser pobre. Numa encarnação é necessário que ele tenha saúde, na outra é necessário que ele não tenha saúde. Numa encarnação é necessário que ele encarne num país, na outra no outro país, e no outro país, num outro planeta, num outro planeta, outro planeta, outro. Até que vai chegar um momento que ele não vai habitar mais planetas. Ele vai habitar todo o universo e não vai habitar mais corpos densos. Os seus espíritos não vão habitar mais corpos densos. Nós podemos fazer com que isso seja mais rápido ou nós podemos fazer com que isso seja muito demorado. Só depende de nós mesmos. Mesmo que tudo esteja explodindo, mesmo que esteja caindo tudo na sua cabeça, tudo quanto é problema, muitos problemas, mesmo que você esteja sendo escarnecido, mesmo que você esteja sendo humilhado, muito humilhado, mesmo que você esteja sendo muito incompreendido, mantenham a serenidade e o amor de Aton dentro de vocês. E lembre-se que são espíritos imortais e que tudo isso que está acontecendo tem um motivo, tem um porquê e um propósito, porque Aton é perfeito em tudo o que ele faz. E nada acontece por acaso. Se está acontecendo, tem um motivo. Mesmo que você não saiba qual é o motivo, mesmo que você não lembre de encarnação nenhuma, só lembre da atual, lembre-se que você já teve muitas, pode ter certeza, todos vocês, sem exceção. E se vocês são bons agora, muitos de vocês, na última encarnação, podem ter sido maus. Ou há 2 encarnações atrás, ou há 3,
Muitos vão dizer assim, para ele é fácil, ele está desencarnado, habitando a colônia Grande Coração. Eu fui emparedado vivo. Eu vivi na riqueza e terminei na pobreza. E essa foi só uma das minhas encarnações, a qual eu estou falando. Servir a Deus no mundo de provas e expiações é árduo, porque você vai lidar com espíritos rebeldes que não querem um amor. Mesmo que digam que querem, e mesmo que digam que amam, pelas suas atitudes, percebam bem se amam de verdade. Quando vocês ofendem alguém, quando vocês escarnecem de alguém, quando vocês humilham alguém, quando vocês desacreditam o trabalho de alguém, desmerecem, zombam, isso é amar? O amor habita dentro dessas pessoas? Não importa quem seja que você esteja zombando e não importa o que a pessoa fez. Aconteceu uma situação em Amarna, que Akhenaton viajou, Nefertiti viajou, nós viajamos, e Akhenaton tinha algumas filhas. Quando nós voltamos de viagem, Akhenaton tinha acabado de enterrar o seu pai Amenófis III em Tebas, e ele voltou para Amarna. Ele tinha acabado de enterrar o pai. Enterrar é modo de dizer, eles ficavam em sarcófagos. Quando chegou em Amarna, as pessoas estavam rasgando as roupas e tocando terra pela cabeça. Era assim que eles, quando alguém morria, as pessoas ficavam assim. Eles demonstravam o seu pesar de uma forma muito escandalosa. E nós dissemos, o que foi agora? E uma serva se ajoelhou nos pés de Akhenaton e pediu para que Akhenaton executasse ela, porque ela descuidou da filha de Akhenaton por um momento. A filha de Akhenaton caiu na piscina e morreu afogada. É claro que Akhenaton não assassinou a mulher. E eu, como Ramoses, falei para Akhenaton para que ele perdoasse aquela mulher, porque ela não teve culpa, foi só um acidente. E assim ele o fez, porque ele era um amor. Lembrem-se, foi a filha dele, ele amava todas as filhas. A filha dele. E ele perdoou. Se alguém assassinasse o seu filho ou sua filha, você perdoaria? De verdade? De coração? Olhando para o assassino da sua filha e do seu filho com amor? Ou perdoaria só por obrigação? Porque foi assim que Deus ensinou. Mas por dentro você estaria com outra vontade de fazer outra coisa. Você perdoaria com amor, como Akhenaton fez? Aconteceu uma situação hoje que o Pedro não falou, ele pensou. Que alguém falou para Pedro: eu sou o seu pai. Você tem que me dar atenção, você tem que isso, aquilo, aquilo outro. O Pedro não falou para evitar confusão, porque ele sabe que não seria compreendido. Mas veio na hora na mente do Pedro. Meu pai é o Vicente, meu pai é o Clieston, meu pai é ele, é ele, é ele, ele. Eu tenho um monte de pai para dar atenção. O Pedro não tem um pai, nem uma mãe. Aquela que o gerou, ela está mãe dele. E aquele que colocou a semente, ele está pai dele. E são apenas laços sanguíneos. Essa senhora é mãe do Pedro. Essa menina também é mãe dele. Aquela de óculos é mãe do Pedro também.
Essa aqui também é a mãe dele. Mãe do Pedro, 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 mãe do Pedro. Ali tem um monte de mãe do Pedro assistindo o vídeo. Então ele tem que dar atenção só para uma mãe, ou ele tem que dar atenção para essa mãe, que está mãe, mas também tem que dar atenção para as milhares de mães que ele tem. Outra pergunta, o que vale mais? Uma mãe consanguínea, umazinha, ou 20 mil, 30 mil mães? Por isso ele não está sendo compreendido nem pelos pais. Porque ele está preferindo dar mais atenção para as milhares de mães e pais que ele tem do que para uma mãe e um pai somente. Outra coisa, ele dá atenção para o pai e para a mãe, consanguíneo, mas não do jeito carente, em excesso, como o pai e a mãe possam desejar. Será que o pai do Pedro vai assistir esse vídeo? Ou a mãe dele? Assim era com Akenaton. As pessoas não compreendiam as coisas que ele dizia. Vocês ainda estão presos a laços sanguíneos. Vocês dão mais importância aos seus filhos consanguíneos, suas mães, seus pais, seus maridos, que não é consanguíneo, mas é marido, do que os seus milhares de pais, mães e filhos no mundo. Enquanto vocês não derem atenção para os seus milhares de pais e mães e filhos no mundo, vocês não podem habitar um mundo regenerado. Vocês precisam amar os outros como vocês amam seus pais, suas mães, seus filhos. Enquanto vocês não amar todos de forma igualitária, vocês não habitam um mundo regenerado. Vocês estão fazendo isso? Ou vocês amam mais os seus pais, suas mães consanguíneas e os seus filhos consanguíneos do que os seus outros irmãos? Vocês resolvem como as desavenças? Rebatendo, ofendendo, ou com amor, ou em silêncio, porque existem situações que vocês percebem na discussão que não dá para falar. Só o silêncio resolve. Porque até mesmo se você falar de forma amorosa, tranquila, você pode despertar mais ódio na pessoa. Então, irmãos, vocês estão vivendo de novo um momento de transição planetária. Mais uma. E essa é a mais importante, a definitiva. E já houveram muitas transições planetárias nesse planeta. Muitas. Muitas mesmo. Essa é a mais importante de todas. Vocês são privilegiados de estarem encarnados aqui hoje. Aproveitem. Essa vai definir muita coisa. Vai definir muito. Muitos vão se decepcionar depois de abandonar o corpo físico pelo fenômeno da morte. Muitos vão se surpreender. Muitos vão ficar surpresos. Vão ter uma surpresa muito grande. Muito grande. Uma grande surpresa, consigo mesmos e com muitos outros. Sabe aquele ditado que diz assim: nossa, ele? Nossa, ela? Quando a gente estava lá na Terra, eu nunca imaginava que ela seria deportada. Eu nunca imaginava que ele seria expatriado da Terra.
E vai ter outros que vocês vão dizer assim: eu nunca imaginava que ele continuaria na Terra. Eu nunca imaginava que ela permaneceria na Terra. Nunca imaginava. Sabe quem são os que vão dizer essas coisas? Aqueles que não têm conexão com Atom. E muitos desses acham que têm. Aqueles que têm conexão com Atom não vão se surpreender com o destino de muitos irmãos. Não vão. Não vai ser surpresa para eles. Eles já sabem aqui, na Terra, encarnado, com toda essa limitação, com toda essa cegueira, mesmo que estejam despertos, com toda essa surdez, eles já percebem qual é o destino de muitos. De muitos. E eles não criticam e nem julgam. Eles só fazem de tudo para ajudar, para que esse destino mude, porque dá para mudar. Por isso, aquele que enxerga claro tudo isso, ele se esforça o máximo que ele pode para que esses mudem, mesmo que esses ajam com fúria com relação a ele, com humilhação, com escárnio. Ele não se importa, porque ele entende a imaturidade espiritual. Ele vai continuar lutando, 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 para que essas pessoas mudem e que de repente aconteça que os seus destinos sejam modificados. E ele vai ficar muito feliz por ele ter sido responsável pela mudança do destino dessas pessoas. A mudança do destino para melhor. Ele vai ficar feliz dele ter sido o instrumento de Deus para que o destino dessas pessoas que o atacam, o humilham e o escarnecem, mude. E quando essas pessoas forem até essa pessoa para pedir perdão ou desculpas, ele vai dizer: não liga não. É assim mesmo. O importante é que você ficou. E agora nós estamos juntos. Nos amando e crescendo mais. Juntos. Eu com você, você comigo. Isso é o que importa. Eu estou me preparando para reencarnar, como eu disse. Eu, Hermes Trismegisto, vou reencarnar na Terra. Só não posso revelar agora quando, onde, com quem, o que eu serei, quem eu serei, o que eu vou fazer. Mas eu estou me preparando para vir. Meiriha também. Quem sabe Akhenaton? Se Akhenaton vem, pode ter certeza, ela também virá. Porque eles nunca vêm sozinhos. Eles sempre estão juntos. Nefertiti e Akhenaton. Assim como nós conhecemos há muito tempo esta irmã aqui, uma amiga de longa data, ou amigo, ou amiga de novo, amiga de novo, amigo mais uma vez, amigo de novo, amiga mais uma vez. E conhecemos esse aqui também. Um amigo agora, um amigo ontem, anteontem um amigo de novo. Antes de ontem, uma amiga. Há 2 semanas atrás, um amigo. Na Atlântida, um grande amigo. No Egito, um grande amigo. No Egito, um grande faraó.
esteve com José do Egito, que ouviu os sonhos de José do Egito, que acreditou nos sonhos de José do Egito e teve um reino próspero, porque ouviu os sonhos de José, porque era um homem bom e Deus já habitava o seu coração. E agora vem de novo, com um espírito muito parecido com o de Akenaton. Muito parecido. Mas um espírito atuante de Aton. Passando tudo o que passou Akenaton. O escárnio, a humilhação, a indiferença, a zombaria, o julgamento. Isso é bem da natureza dessa civilização. A maledicência. É um trabalho bem parecido. Será que nós teremos mais uma Amarna? Ou nós teremos muitas mansões celestiais, com muita gente dentro, de todo tipo, crianças, adultos, com certeza muitas crianças, porque elas alegram tudo, sem crianças não dá. Animais, sim, muitos animais. Quem está com Deus não pode viver sem os animais. Animais é alegria, é amor. Quem sabe? Quem sabe não, com certeza. Quem sabe foi só modo de dizer. Não vai perdurar pelos séculos, e isso é só o começo. Porque dessa vez a Amarna não será destruída. Ela vai florescer. E muito. Dessa vez a Amarna será no Brasil. E o espírito, mais um espírito atuante de Aton, está iniciando tudo isso. Sim? Mais um espírito atuante de Aton. Com um corpo diferente. Dessa vez, não veio magrelo. Veio o oposto. Veio bombado. Bombado é modo de dizer, não é? Eu acho muito engraçado isso, essa linguagem de vocês de hoje em dia. Nós damos boas risadas com as coisas que vocês falam. É muito diferente. Eu fico imaginando se aquele povo, há 3.000 anos atrás, se a gente pudesse viajar no tempo e víssemos tudo isso. Ou se mandasse alguém dessa época para lá. A gente fica discutindo isso, brincando com isso. A gente fica brincando se o Pedro viajasse no tempo e ficasse face a face com Akenaton. Como seria? Dois espíritos atuantes de Aton. Akenaton não gostava de guerras. Tinha ensinamentos para o faraó da arte da guerra. E ele fugia sempre. Ele não queria saber disso. Até que teve um momento que ele teve que aprender a arte da guerra contra a vontade dele, porque fazia parte do protocolo do faraó. E ele aprendeu a conduzir as bigas com cavalos muito belos. E aqueles que eram da guerra, os soldados, generais, eles adoravam ver como Akenaton estava conduzindo as bigas. Os soldados, os generais, pensavam assim: olha, ele pode ser um grande guerreiro. Sabe por que Akenaton quis aprender a andar nas bigas? Ele queria usar aquilo para divulgar Aton. Ele queria usar as bigas e os cavalos para divulgar Deus.
E os soldados e generais estavam achando que ele estava aprendendo aquilo para guerrear. Não conseguiam imaginar alguém que não pensasse em guerras. Olha a imaturidade do espírito. É uma imaturidade tanto. Tem gente que hoje não responde uma guerra com guerra. Não responde uma punhalada com outra punhalada. Não respondem desse jeito. Mas respondem algo que se fala, respondem falando de volta. O que foi falado para a pessoa foi uma punhalada. E ela responde com outra punhalada, falando a mesma coisa ou pior. Só foi trocada a espada pela língua. A língua pode causar suicídios. A língua pode causar depressão. A língua pode causar infarto. A língua pode causar até mesmo um AVC. A língua pode causar câncer. Sabiam disso? E a escrita? Será que tem gente que está se policiando com o que escreve? Lembre-se que quando você estiver escrevendo algo para alguém, não importa quem seja, você está escrevendo para um filho de Deus. Você está escrevendo para um espírito que Deus ama, igualzinho ama você, e igualzinho ama Jesus. Você está escrevendo para ele. Lembre-se quando você pregou: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você pregou isso. Mas quando você escreveu para determinada pessoa, aquela situação que você escreveu, será que ela condiz com aquilo que tu pregou quando você disse: ame o teu próximo como a ti mesmo? Será que aquilo que você falou para o seu irmão ou para a sua irmã condiz com o ame ao teu próximo como a ti mesmo? Aquilo que você disse para um filho de Deus, todos somos filhos de Deus, todos, sem exceção. Aquilo que você falou, aquilo que você disse para aquela pessoa, ou aquela outra, dentro de casa, ou fora de casa, ou na internet, condiz com o ame ao teu próximo como a ti mesmo? Será que aquilo que você disse ou escreveu condiz com fraternidade? Será que aquilo que você disse ou escreveu condiz com a civilização de um mundo totalmente regenerado? Será? Vamos pensar? Que tal não falar mais isso? Então, se não condiz. Que tal não escrever mais isso? Ah, mas antes eu escrevia, agora eu penso e não escrevo mais. Já demos um passo. Você não escreveu, você só pensou. Agora você só vai trabalhar para não pensar mais. Ou você vai trabalhar para pensar outra coisa e sentir outra coisa. Sentir o amor. Vamos progredir? Vamos crescer. O Pedro foi passear com a Sabrina. Foi num restaurante, dia 13 de junho desse ano, 2022. Eles preferiram comemorar o Dia dos Namorados no dia 13, porque no dia 12 está tudo muito cheio e eles falaram: vamos comemorar no dia 13. Vamos num restaurante de comida mexicana. O Pedro estava um tempo sem comer carne vermelha. E aí veio uns, chama de taco, não é isso? Taco de carne,
com muita carne dentro. É bom, né? Quando Pedro começou a comer o taco de carne, ele não estava nem pensando nisso. Ele estava distraído batendo papo com a Sabrina, comendo o taco de carne. Ele nem pensou nisso. Ele viu de repente um boi na mente dele, berrando de dor. Ele viu outros bois apreensivos e nervosos, sabendo que estavam indo para a morte. Ele viu isso e ao mesmo tempo ele começou a sentir a agonia, o medo da morte que se aproximava. E ele começou a sentir a dor dos bois. Parecia que ele iria incorporar um boi, porque o boi estava gritando na mente dele. Ele sentiu tudo o que os bois estavam sentindo, antes de morrer e quando estavam morrendo. O Pedro, depois de comer, ele falou isso à mesa para a Sabrina, porque a Sabrina não estava sentindo isso. O Pedro foi para casa, com a barriga cheia, se sentindo muito agoniado e tudo aquilo não passava de jeito nenhum. Em determinado momento, ele deitou na cama. Nós apagamos ele. E nós fizemos todo um serviço, nós não deixamos ele lembrar de nada. Ele acordou 2:50 da manhã. Ele tinha que trabalhar no dia seguinte, naquele dia. Na terça-feira ele tinha que trabalhar. Ele foi no restaurante na segunda. Ele ficou sem dormir de 2 da manhã, 2:50 da manhã, até a hora do trabalho, se sentindo muito mal, sentindo uma apreensão, uma agonia muito forte. Ele estava achando que estava passando mal. A Sabrina estava achando que ele estava com uma crise de ansiedade. E não era nada disso. Foi a situação do boi. O irmão que foi morto. O irmão que ele comeu. Nesse momento, no meio da madrugada, em determinado momento da madrugada, o Cristo, Jesus, não um planetário, Jesus Cristo, apareceu para ele. Jesus foi vindo na direção do Pedro e o Pedro disse para Sabrina: Jesus, estou vendo Jesus, ele está vindo na minha direção. E o Cristo veio ajudá-lo e dar uma informação para ele e Jesus disse: Filho, está chegando o momento que você não vai conseguir mais comer irmãos. Toda vez que você comer irmãos, vai acontecer isso. E filho, se você continuar progredindo do jeito que você está progredindo, mesmo achando que não está, porque o Pedro não acha, ele acha que está muito ruim, Jesus disse para ele: vai chegar um determinado momento que se você comer um irmão, sua pele vai pipocar de muita alergia. Isso pode acontecer com todos vocês. Igualzinho, ou até mais forte do que com Pedro. Não tem nada de especial nisso. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Porque ninguém é melhor do que ninguém. É só se dedicar a crescer, evoluir. Num mundo totalmente regenerado, todos os seres são herbívoros. Eles não comem irmãos. Nós estamos caminhando para isso.
tem gente que... Nós já vimos algumas piadas, existe muita piada assim. Que o homem que é vegano é o quê? Chamam de quê? Afeminado? Ou gay? Qual é o problema de alguém ser gay? O que vale não é a opção sexual. O que vale é o espírito. Espírito não tem sexo. Ele está homem ou está mulher, ou está homossexual, ou está bissexual. Qual é o problema? Isso não quer dizer nada. É a mesma coisa que você falar um é branco, outro é negro, outro é japonês. Ou está negro, ou está branco, ou está japonês. Então por que o preconceito? O preconceito é uma atitude de espíritos imaturos. Existe preconceito aqui na Terra? No Brasil tem preconceito? Então aqui no Brasil habitam espíritos maduros ou imaturos? O preconceito existe só no Brasil? Nos outros países também, não é? Tem países que têm faculdades só para negros e faculdades só para brancos? Isso condiz com um mundo evoluído? Com uma civilização evoluída? Então ainda falta muito, né? Para que seja mais rápido, para que tudo isso evolua mais rápido, a gente já vem tentando que isso mude há 12 mil anos. Ou será que estamos tentando há mais de 12 mil? Já que o homem não faz o que tem que fazer, Deus faz. O astro intruso faz. O astro intruso faz o serviço. E bem rápido. Muito rápido. Saudável. Alguém orgulhoso. Alguém rico, prepotente. Vaidoso. E ele está muito saudável e jovem. Ele se transforma em humilde, de repente? E se ele for acometido de uma doença muito ruim? Se ele for acometido de uma doença bem ruim, ele vira humilde? Pode ser sim ou não. Difícil, depende. Ele lembra de Deus? Olha, eu digo para vocês, dependendo da dor, pode ser o mais orgulhoso de todos. A humildade chega bem rápido. Dependendo da dor. E aquela descrença de Deus passa a ser o mais fervoroso de todos. A fé fica gigantesca num piscar de olhos. A fé em Deus. Há 12 mil anos, nós temos muitos orgulhosos, prepotentes, gananciosos. E eu digo para vocês, todo esse jeito de ser de 12 mil anos vai acabar em poucos minutos, vai mudar da água para o vinho, quando uma bola vermelha aparecer no céu e as coisas começarem a acontecer. Só que aí já vai ser tarde. Não vai adiantar ficar humilde, nem fraterno, porque o tempo dado não foi em uma encarnação só, foi pelo menos 12 mil anos.
essa palestra, ela devia percorrer os Estados Unidos da América, a Rússia, a Ucrânia, a China, a Austrália, a Argentina, a Colômbia, o Chile, toda a Ásia, toda a Europa, Cuba, o Egito, tudo, o mundo inteiro. Os 4,5 bilhões de anos do planeta é muito tempo, né? Há quanto tempo a civilização inteligente está aqui? Os 8 bilhões de seres tinham que assistir esse vídeo. Ele devia ser traduzido para todas as línguas, principalmente o inglês, que é a língua universal do planeta. Tem muita gente que está precisando ver esse vídeo, principalmente em outros países que não cogitam muito a vida espiritual. Esse vídeo vai ser visto com atenção, ou ele será visto com escárnio por causa de quem está canalizando com Pedro? Será prestado atenção no conteúdo do que está sendo dito, ou no espírito, no nome do espírito que está canalizado com Pedro? Sabe por que eu estou falando isso agora? Porque nós temos pelo menos 1h30 de vídeo. Porque os que vão fazer isso não vão chegar aqui. Eles não vão chegar aqui. E parece uma bobeira, não parece? Mas esse tipo de escárnio define destinos. Muitos não vão compreender o que eu disse agora, porque vão dizer que nós estamos exagerando. Mas isso faz parte de um planejamento do Grande Espírito. Ele quer ver os seus filhos que pregam a fraternidade escarnecendo dessa palestra. E eu digo para vocês, isso vai acontecer muito. Vai ter gente que vai ver até o final e vai ver isso que eu acabei de falar agora. Eu estou fazendo uma previsão, uma profecia? Sim, eu estou fazendo uma profecia. Porque quem vê, conhece quem vai escarnecer. E a pessoa que vai ver isso agora, ela vai ver, a espiritualidade vai programar para ela ver só depois que o outro irmão escarnecer, ou irmã escarnecer. Quando ele for mostrar para a irmã ou para o irmão o que nós estamos dizendo agora, o irmão ou a irmã já vai ter escarnecido e já vai ter feito uma escolha. Mesmo pregando a fraternidade, mesmo fazendo caridade. Esse é o plano de Deus, um dos planos. É o ensinamento que está sendo dado agora na transição planetária. Destinos sendo definidos por diversas armadilhas da luz. Armadilhas da luz. E a pergunta que eu faço é: em quantas armadilhas da luz vocês já caíram? Vão continuar caindo?
ou vão começar a desviar das armadilhas? Porque nós vamos trabalhar com quem vocês menos esperam. Justamente para vocês caírem na armadilha da luz, porque faz parte da Arapuca. Trabalhar com quem vocês menos esperam. Porque trabalhar com quem vocês esperam não tem armadilha. Vai ser aceito muito fácil. Nós vamos trabalhar com quem vocês não esperam. Com quem vocês não imaginavam. Como já fizemos algumas vezes. Fizemos há 2000 anos atrás. Trabalhamos com alguém que ninguém dava crédito, porque era pobre, não tinha grandes títulos, não era sumo sacerdote, não era imperador, não era faraó. E em outra época, 3.300 anos atrás, nós trabalhamos com alguém muito poderoso, mas com um corpo muito diferente e com um jeito de ser também muito diferente. E com atitudes diferentes. E praticamente todos caíram na arapuca da luz. E quantos séculos eles não precisaram para desfazer apenas um ato, alguns segundos, uma decisão. Quantos séculos eles não precisaram para consertar um momento? Quantos séculos são necessários para consertar um momento? Poucos segundos ou poucos minutos? Quantos milênios serão necessários para consertar pequenos momentos? Quem é você? Quem é o seu espírito? Quem foi o seu espírito? O que você está fazendo? O que você fez? O que você continua fazendo? O que você está pensando em fazer? Eu deixo com vocês, irmãos, a graça e a paz de Deus.